é que Jesus, Ele estende a mão no meio da tempestade. Quando Jesus chega diante dos discípulos, eles pensam que ali é um fantasma, eles temem, com muito medo, e Pedro e Jesus revela quem ele era, e Pedro pede para ir até ele. E nós sabemos muito bem da história, e já vi muitos pregadores falando acerca da dúvida de Pedro, mas eu vejo que Pedro é muito ousado, é muito corajoso, porque quando Jesus aparece, naquele mesmo instante, Jesus ainda não havia acalmado a tempestade. Então quando Pedro pede a ir ao encontro de Jesus, ainda há uma grande tempestade. Mas como eu disse, são momentos como tempestades como essa, que nós precisamos ter experiências profundas com Jesus. E eu vejo Pedro oportunizando-se em ter experiências sobrenaturais. Ele se posiciona aí ao encontro de Jesus no meio da tempestade. Então o que nós podemos aprender é que por mais que estejamos vivendo uma tempestade, o nosso coração, a nossa marcha, a nossa caminhada tem que ser direção a Cristo Jesus. O nosso foco não pode mudar. Independente se estamos ou não na tempestade, no deserto, os nossos olhos, a nossa direção, a nossa caminhada tem que ser em direção a Cristo. Então eu tiro o chapéu para Pedro, porque ele está no meio da tempestade, mas os seus olhos, a sua caminhada, a sua decisão de caminhar está em direção a Cristo. É Cristo que é o nosso porto seguro, é Cristo que encontramos paz, é em Cristo que encontramos alegria. Então Pedro tem essa convicção, que independente da tempestade que ele está vivendo, ele tem a certeza que se ele está em Cristo, pode ter a tempestade que tiver, ele vai estar seguro, ele vai estar em paz, ele vai estar em contentamento. Então independente da aflição que você esteja vivendo, busque em Cristo, busque andar em direção a Cristo, busque viver em Cristo Jesus. Pedro começa a caminhar em direção a Cristo, e chega um momento que ele afunda, e eu sou impactado com essa parte, porque Pedro é pescador, Pedro é beiradeiro de rio, Pedro cresceu na beira do rio, às margens do mar. Pedro, ele sabia nadar, mas muitas das vezes a tempestade não causa tanto medo que nos paralisa, porque diante da tempestade muitas pessoas reagem diferente. Diante da tempestade muitas pessoas gritam, muitas pessoas paralisam de medo, outras ficam com desejo de pular do barco. Mas o que chama a atenção é que Pedro paralisa, porque ele sabe nadar, porque às vezes o medo é grande na nossa caminhada. Mas eu quero te dizer que o medo não pode nos paralisar, o medo não pode nos parar, o medo não pode nos fazer pular do barco, nos fazer retroceder. O medo tem que ser vencido através de Cristo Jesus. E o que me chama a atenção é que Pedro vai afundando, mas a mão do Senhor se estende para ele. Lá em Isaías 59, versículo 1, vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, e nem o Senhor está surdo para ouvir. A mão do Senhor, independente do cenário, ela sempre estará estendida para nos ajudar, para nos levantar, para mudar a nossa maneira de agir, de andar, de caminhar. A quarta lição que nós aprendemos é que a mão do Senhor está estendida no meio da tempestade.
É a mão do Senhor que nos socorre quando nós não encontramos mais saída. É a mão do Senhor que nos ajuda quando nenhuma outra mão se estende. É a mão de Cristo Jesus que está posta diante de nós para nos ajudar.